Ok, então vamos lá dar um início aqui à explicação desse primeiro trabalho prático de equipamentos eletromecânicos desse semestre 2021.1. Aqui eu esqueci de atualizar, né, mas a data está certinha aqui. Tá? Então, o objetivo é a gente pegar e achar a velocidade de saída de um objeto inicialmente estacionário no motor eletromagnético linear, né? Então, de uma máquina como essa, você tem um trilho, né? E aí você tem esse condutor, e quando você passa a corrente por esse condutor, né, então ele vai ser acelerado, né? Essa força vai ser acelerada. Quando chegar aqui no final do condutor, isso aqui vai ser arremessado, né, que é a ideia de uma railgun, é um canhão eletromagnético, não usa pólvora, né? Tem alguns protótipos aí sendo desenvolvidos pela Marinha Americana, outras marinhas no mundo, acho que tem uma versão chinesa também, enfim, né? A ideia, então, vamos pegar o CPF, então pegar de exemplo aqui o meu CPF, 02686629497. Tá? Então, de acordo com essa forma, a massa do projétil aqui tá, é XYZ gramas, então são os 3 últimos dígitos do seu CPF. Então eu vou ter esse meu projeto, uma massa aqui 497 gramas, e um campo magnético B igual a 0,6 mais 0,05 K Tesla, onde K é o primeiro dígito no do seu CPF. Então K está aqui, isso vai me dar um B de 0,7 Tesla, né? Aí cada um de acordo com os primeiros dígitos não nulo e os 3 últimos dígitos do seu CPF vai ter uma massa no projeto e um campo magnético diferente aí para fazer a simulação. O resto vai ser igual. Comprimento do trilho, né, 2 metros, então o comprimento do trilho é essa distância daqui para cá, né? Largura do trilho, então esse L, né, largura do núcleo de gerador do campo magnético, a gente já vai ver também isso aqui, 10 centímetros, né? Altura do entreferro 1 centímetro a fazer o campo magnético. Corrente suportada pela bobina de campo. Então, bobina de campo é a bobina que vai, não está nesse circuito aqui, é a bobina que vai gerar esse campo magnético B aqui, não? A gente vai ver ela já na primeira parte aqui da prática. Tá? Então ela tem 12 amperes. Então essa corrente 12 amperes não é a corrente I que está passando por aqui, é a bobina que gera esse campo magnético. Resistência do conjunto projeto trilho, então é esse R daqui, né? Leve em conta a resistência daqui, a fiação, a resistência do contato e tudo mais. 0,2 ohms e tensão da bateria VB 200 volts. Ok? Primeira parte, que é que eu vou focar nesse vídeo, vamos pegar aqui, fazer esse circuito magnético aqui. Então eu vou ter uma bobina, está dividida em 2 pedaços aqui no meio, e isso daqui azul ele vai ser um núcleo ferromagnético. Então essa bobina vem aqui do outro lado e volta aqui, né? Então como núcleo do transformador. Só que se a gente pegar essa vista daqui da frente, então isso aqui vai ter este aspecto daqui, certo? Então nesta vista aqui, um pouco menos, pronto. Nesta vista daqui desse lado, você tem um campo magnético vai ser gerado aqui no entreferro. Então essa distância daqui do entreferro, você vê aqui, é 1 centímetro, tá? E isso aqui vai ter esse comprimento aí dos 200 centímetros, né, os 2 metros, para fazer a aceleração do projeto que vai estar aqui no meio, né? E aqui não vai estar mostrado, mas aqui e aqui você vai ter a bobina, né? Então nessa vista a bobina ela entra por aqui, dá a volta lá por trás, vem por aqui, entra por aqui, dá a volta lá por trás. Vou tentar fazer assim.
aqui. E assim por diante, as várias voltas aí da sua bobina desse lado aqui e também do lado de baixo aqui, certo? Então a sua bobina vai estar dividida nesses dois e é ela que vai ser responsável por fazer então seu campo magnético vai passar aqui no meio. E aqui no entreferro é onde a gente vai estar interessado, que é aqui que vai estar o seu trilho, né? Então nesse espaçamento daqui, e ele vai acelerar o seu projétil, vai estar colocado aqui, vai acelerar ele nessa direção ao longo do eixo Z, para ele sair aqui do outro lado, ser arremessado aqui no final, né? Então essa é a ideia, né? Primeira parte, então, vai focar nesse análise desse circuito magnético. Então o que é que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, tem o campo que você quer calcular, o B. Então calcule o número de condutores, o número de espiras para obter essa densidade de campo. Vamos dizer que você chegou lá em 100 espiras, né? Para uma determinada corrente. Considere permeabilidade lá do núcleo 9400, que é o dado que está lá no simulador. Simule no FEM esse número de condutores. Então você vai ter que pegar, baixar o FEM e baixar lá no Classroom o arquivo máquina linear 2.FEM. Já está ele desenhado aqui, certo? Então se a gente observar aqui, editar, preferência, está aqui em centímetros e com a profundidade aqui de 200 centímetros, né? Então está a profundidade dos 200 metros. E do jeito que o FEM funciona, aí você já está tudo desenhado aqui, não vai precisar mexer no desenho. Aqui fora está A, aqui no meio está A, e a bobina está separada aqui, certo? Então se você calculou que você precisa de uma bobina de 100 voltas, você bota mais 50 aqui, mais 50 aqui, dá 100, então ainda é o mais 50, 50 positivo, significa que a bobina entra daqui, nessa região, e volta por essa região daqui, né? Esse quadradinho verde aqui, ele vai definir o material dessa área. Então o material que vai ocupar essa área vai ser justamente o fio onde está passando a bobina, 50 voltas entrando aqui, 50 voltas saindo aqui, e aqui por fora esse material aqui, o S-Steel Type 2S, que é um material ferromagnético, que se a gente ver aqui, ele tem, né, uma propriedade aqui de aproximadamente 9400. Se fosse linear, na verdade ele vai ter uma curva de saturação, você pode ver aí, tal, mas na parte linear ele vai ter uma permeabilidade aí de 9400, né, relativa, né, então adimensional, ok? E aí vamos utilizar isso aí para nossa simulação. Se você pegou e achou, não, eu preciso de 70 espiras, certo? Então você vai botar 35 e 35. Como você bota? Seleciona essa ferramenta verdinha aqui, vem com o botão direito do mouse. Se você apertar o botão esquerdo, vou fazer de exemplo aqui, você vai criar um novo ponto. Isso vai dar problema na simulação, que você vai ter uma área com dois materiais aí diferentes, então ele vai reclamar. Aperte com o botão direito do mouse, aí você vai selecionar aqui esse lado, apertar espaço, aí você vai estar aqui o tipo do material, faz parte do circuito bobina, e você altera aqui o número de voltas. Então se você quiser 70 no total, então vamos botar 35 aqui, e também 35 aqui, e do outro lado mesmo número negativo. Eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo, é possível isso, menos 35 nesses outros dois aqui do lado. Modificou o número de voltas. Você também pode pegar aqui e mexer nos correntes do circuito. Então propriedades, circuito, então já defini aqui o circuito bobina, você pode modificar, né? Então vai estar a bobina com a ligação em série, então esse número aqui é o número de voltas que vai dar relacionado.
e você bota a corrente, né? Então tem a corrente máxima lá de 12 amperes, pode botar aqui 12 amperes aqui. Com 35 voltas, tá aqui feito. Então você vem aqui, vai criar o mesh, certo? Que é a maneira que ele vai fatiar aqui a sua área de simulação, vai pegar os pedacinhos aqui para fazer a simulação. Analyze, aí vai demorar um pouquinho aqui, dependendo aí do seu computador. E View Results, pronto, tá aqui a simulação. Então essas linhas aqui em cima mostram justamente o fluxo magnético, e a intensidade do fluxo da densidade de fluxo magnético está de acordo com essa cor daqui. A gente está interessado aqui no meio, né? Vamos dar um zoom aqui. Se a gente pegar com essa ferramenta de ponto e clicar aqui no meio, aí ele vai me dar para cada ponto, aí vai me dar várias informações. O que me interessa é justamente o campo na direção Y, certo? O Y é subindo para cima, né? Então ele vai dar negativo aqui, deu 0,1 Tesla neste ponto, no outro ponto aqui, tá? 0,1 Tesla bem constante. Agora, para pegar efetivamente o valor médio aqui, então a gente usa essa ferramenta daqui, vermelhinho. Note que eu já criei dois pontos aqui no meio, então a gente pega com essa ferramenta da linha vermelha, clicou no lado esquerdo aqui, botão esquerdo do outro lado aqui, definir essa linha. Eu posso vir agora na integral, achar a integral do campo normal aqui, ele vai me dar o valor médio do campo ao longo disso aqui, certo? Então 0.1016, né? Esse tipo de estrutura vai gerar um campo relativamente bem constante ao longo desse negócio, né? Você pode até ver aqui, fazer o gráfico aqui na linha, com a linha selecionada, o gráfico do campo normal, a linha, né? Só na borda que ele dá uma diminuída, tá negativo, né? Então, mas do outro lado aqui, ok. Então, achou esse valor do campo, você compara com o que você quer, né? E vai alterando o número da corrente até igualar lá o valor do campo. E você explica porque é que seu cálculo aproximado, se por acaso não está batendo com o valor do campo médio aqui, que o número de Spira precisou ser modificado muito ou pouco, enfim, aí você faz a explicação lá no relatório. E é isso. Aí eu vou fazer um outro vídeo para explicar esta segunda parte da prática, o Railgun aqui, que aí esse aqui vai utilizar, né? Então não vai usar mais o FEM, vai usar o notebook Jupyter. Então um segundo vídeo explicando essa segunda parte aqui da prática, para a gente achar a velocidade de saída do projétil e a quantidade de energia gasta para lançar o projétil.